Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alienígenas. E as pulgas do Fred. O roteiro desse vídeo foi baseado no documentário Momento de Contato, dirigido por James Fox, então todas as informações que eu consegui vieram desse documentário e de outras fontes que estarão na descrição do vídeo. Vamos lá. Não é de hoje que objetos estranhos são avistados no céu. Em 1957, em Ubatuba, saiu a seguinte matéria: explosão de disco voador. Os fragmentos desse suposto disco teriam caído na praia de Ubatuba e foram levados para um laboratório para serem examinados. Em 1968, em Lins, Maria José Sintra dos Santos disse ter visto um disco voador que ela descreveu como um pratão enorme. De acordo com um documento da Força Aérea Brasileira, o caso aconteceu em um lugar ermo e foi descrito da seguinte forma, abro aspas: OANI em formato de chapéu, pequeno, cúpula arredondada e uma plataforma circular na parte inferior. A Choane teria tido contato com uma tripulante que, ao apresentar uma garrafa vazia, cristal, deu a entender que queria água. Falava linguagem muito estranha. Choane somente percebeu o OANI quando a tripulante para ele dirigiu-se. Choane teria ouvido um barulho semelhante a pneu metálico freando sobre cascalhos. O OANI iluminou-se todo, clareou o pátio e subiu vertiginosamente. Fecho aspas. A Dona Maria disse que dentro do disco tinha outra pessoa, mas ela não sabia dizer se era homem ou mulher, e quando o disco foi embora, todas as luzes do hospital em que ela trabalhava se apagaram. Em 1977, em Colares, Urange Holanda, capitão da Força Aérea Brasileira, disse que eles detectaram pelo menos 9 formas de objetos voadores. Sondas, naves, forma de disco voador. De acordo com ele, todos esses relatórios eram enviados para Brasília. Em 1986, 6 aeronaves estavam sobrevoando São Paulo quando os pilotos começaram a ver objetos não identificados no céu. Um dos pilotos disse que o objetivo deles era se aproximar e identificar o objeto, mas eles não conseguiram nem se aproximar nem identificar o objeto. Outros eventos como esses aconteceram pelo Brasil e pelo mundo. Pessoas afirmando terem visto alienígenas, discos voadores, objetos estranhos no céu, algumas até afirmam terem sido abduzidas. O caso de hoje é estranho, bizarro, controverso e interessante. Hoje a gente vai falar do caso do ET de Varginha. O caso aconteceu na cidade de Varginha, que fica no sul de Minas Gerais. Uma cidade pequena, com 100 mil habitantes, um lugar calmo e pacato, que ficou mundialmente famoso depois de janeiro de 1996. Essa história começa numa fazenda onde Oralina e Eurico de Freitas estavam. Era por volta da 1 da manhã e o gado começou a correr pela fazenda como se eles estivessem assustados. A Oralina foi até a janela ver o que estava acontecendo e ela viu um objeto estranho passando no céu. Poderia ser confundido com um avião, mas não parecia um. Era cinza, grande, não tinha luz, não fazia barulho, mas tinha uma fumaça branca em volta desse objeto. Ela chamou o marido, que estava vendo TV, para olhar o tal objeto. De acordo com o Eurico, o objeto tinha o formato de um charuto. Ele era do tamanho mais ou menos de um micro-ônibus e ele não voava, ele flutuava e tinha uma fumaça branca em volta dele como se ele estivesse quebrado. Eles ficaram 40 minutos olhando aquele objeto estranho no céu até que ele foi em direção à rodovia Fernão Dias e desapareceu. No dia 13 de janeiro, Carlos de Souza viu algo parecido. Ele estava na rodovia Fernão Dias, em 1996, vindo de São Paulo para Minas. E aí ele viu um objeto estranho no céu. Pelo que ele disse, a traseira desse objeto estava arrebentada, saía uma fumaça branca, estava a uns 300 ou 400 metros do chão,
passando pela autoestrada. Ele achou que fosse uma aeronave caindo e, como todo brasileiro curioso, ele foi atrás para ver o que estava acontecendo. O objeto foi ficando cada vez mais devagar, cada vez mais baixo, como se ele estivesse perdendo o controle, e foi descendo, 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 até que caiu. Quando Carlos chegou no lugar da queda, ele viu esse objeto gigantesco do tamanho de micro-ônibus ou um ônibus escolar caído no chão e tinha destroços e estava queimado em volta de onde caiu esse tal objeto. Ele viu no chão um pedaço de alumínio, ele pegou esse alumínio, amassou e quando ele soltou, o alumínio voltou ao normal. Outra coisa que chamou a atenção dele foi o cheiro. Era um cheiro muito forte, tipo amônia ou ovo podre, e era um cheiro, um fedor tão forte, insuportável, que ficou no nariz dele e demorou dias para sair. Pouco tempo depois da chegada dele, chegaram militares armados, gritando, falando para ele ir embora, para ele sair, e apontaram a arma na cara dele. Obediente, ele voltou pro carro e foi-se embora. 7 dias depois, outras testemunhas, pessoas que moravam em Varginha, viram um caminhão do exército entrando na cidade. Os militares começaram a bloquear uma passagem específica. E aí, um dos moradores que estava ali na rua perguntou para eles: por que eu não posso passar? O que vocês estão bloqueando aí? Por que eu não posso entrar? E os militares, calados. Ele disse que aquele era um país livre, que ele podia entrar onde ele quisesse, e aí ele tentou ultrapassar a barreira dos militares que apontaram as armas para ele e despacharam ele de lá. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando a TV Princesa, que é uma emissora de Varginha, recebeu a notícia de que 3 meninas tinham visto uma criatura estranha em um terreno baldio. Um dos jornalistas da TV Princesa foi até lá e quando ele chegou, os militares já estavam lá. Lembra a barreira que eles estavam fazendo? Então, era lá onde as meninas tinham visto o tal bicho. Quando eles tentaram entrar, os militares não deixaram e aí eles perguntaram por que não podia passar e a resposta foi assunto de segurança nacional. Quando os jornalistas foram atrás do ESA, a Escola de Sargento das Armas, fazer algumas perguntas sobre o caso, porque ninguém estava explicando nada para ninguém, a resposta do sargento foi mais uma pergunta sobre o caso e vocês vão ser presos. Eles entenderam que tinha alguma coisa acontecendo e os militares não queriam que eles soubessem. No dia 20 de janeiro, às 3 da tarde, as irmãs Liliana Silva, de 14 anos, Valquíria Silva, de 16 anos, e Kátia Xavier, de 22 anos, que era amiga das irmãs, estavam voltando para casa depois de terem terminado uma faxina. Naquele dia, elas decidiram cortar caminho e passar por um terreno baldio que tinha grama alta e 2 muros do lado, e a Liliana estava na frente, enquanto a Kátia e a Valquíria estavam atrás. A Liliana parou, porque o grafite na parede chamou a atenção dela, então ela foi ver, e quando ela olhou para baixo, no meio do mato, ela viu uma coisa bizarra. Era um bicho tão esquisito, mas tão esquisito que ela achou que fosse o diabo e deu um grito. A Valquíria e a Kátia se assustaram com o grito e foram até lá pra ver porque que ela tinha gritado, e aí elas viram a mesma criatura bizarra. Escondido no meio do mato, a criatura parecia apavorada, tinha olhos gigantes e vermelhos, 3 vezes maior que o olho humano, e era um vermelho, mas não era um vermelho sangue. A cabeça era grande, mas o corpo era magro, não tinha cabelo, não tinha nariz, tinha um rasgo que poderia ser uma boca, a pele era marrom e oleosa e gosmenta, como se ela estivesse sofrendo com o calor que estava fazendo. Diriam depois que as meninas viram, na verdade, um homem chamado Mudinho, um homem deficiente físico e mental, que era conhecido ali no bairro. Mas esse é justamente o problema. Se ele era conhecido no bairro, pelo menos uma das 3 ia reconhecer o tal Mudinho, ou pelo menos ia ver que era um ser humano. As 3 saíram correndo, assustadas, e foram contar pra mãe das meninas o que tinha acontecido. Na hora que ela viu as filhas, ela percebeu que tinha algo errado, porque elas estavam super assustadas e nervosas. Elas contaram a história pra mãe, que decidiu voltar no terreno baldio pra ver a tal criatura. Mas chegando lá, não tinha criatura nenhuma, só um rastro, uma pegada vermelha de 3 dedos,
brinquedos e um fedor terrível. Era pior do que enxofre, de acordo com elas, e parecia amônia. Era um cheiro, um fedor tão forte que a mãe das meninas lavou o nariz com álcool e mesmo assim não saiu. Uma família que morava perto do lugar onde as meninas viram o tal bicho disseram terem visto um disco voador. A descrição do disco foi uma luz vermelha em cima da casa, girando muito rápido no formato de um disco e não fazia barulho. Pai e filhas ficaram olhando por uns 15 minutos aquela luz vermelha, e era vermelho e prateado em volta, e ficou parado em cima da casa como se procurasse alguma coisa. Uma semana depois, essa família disse que ufólogos e pessoas da NASA, na verdade, eram estadunidenses e eles não sabiam se eram policiais, se eram realmente pessoas da NASA, talvez nem fossem estadunidenses, mas falavam inglês, e eles foram lá com o Biraja, que era um ufólogo brasileiro que estava investigando o caso. Essas pessoas foram até lá, conversaram um tempão com eles, e no final da conversa, eles disseram: essa conversa nunca aconteceu. Foram embora. O senhor insiste que viu um disco voador, que não tem por que mentir, que ele nunca quis dar entrevista e nunca quis ganhar dinheiro com isso. Inclusive, no documentário, ele não mostra o rosto, ele e a família não quiseram aparecer. 3 horas depois, a suposta criatura foi encontrada de novo, mas dessa vez por militares. E aqui, nós temos um mistério dentro de um mistério. O que aconteceu com Marco Cherezi? Marco Eli Cherezi era um policial militar e tinha 23 anos quando o caso aconteceu. Por volta das 18 horas, o Marco e o seu parceiro estavam à paisana no Jardim Andere, onde as meninas tinham visto a criatura. Nesse meio tempo, caiu uma chuva, o Marco se molhou, voltou para casa, trocou de roupa e voltou para o serviço. Por volta das 8 horas da noite, eles estavam dirigindo perto do terreno baldio onde as meninas viram o suposto ET, e a descrição do que aconteceu naquela noite foi a seguinte: o Marco saiu do carro, agarrou a criatura sem luva, sem proteção, colocou ela na parte de trás do carro, eles levaram ela para um posto de saúde, por algum motivo eles não quiseram atender o bicho, e aí eles levaram a criatura para o hospital regional. Depois de ter contato com essa criatura, o corpo dele ficou gosmento, com um cheiro, um fedor muito forte. Pouco tempo depois, ele pegou uma infecção, ele fez uma cirurgia com um policial militar para tirar um abscesso, depois ele teve febre e reclamou de dores no corpo. De acordo com a irmã do Marco, ele não podia falar que teve contato com essa criatura e eles só sabiam que ele estava fazendo parte de uma missão secreta, uma operação secreta. Quando ela perguntou pra ele se essa história de ET era verdade, ele disse que aquela história ia dar muito o que falar. O médico que examinou ele disse que nunca tinha visto nada igual àquela infecção e que ele tomou os 2 melhores antibióticos da época e mesmo assim não funcionou. No dia 10 de fevereiro, ele foi para o hospital regional às 7 da manhã. Ele pediu para a irmã dele descobrir o que ele tinha, porque ele não sabia, ninguém sabia, e ele não estava sentindo nada. No dia 15 de fevereiro, às 11h45, ele morreu no hospital. O médico responsável pediu para que fizessem o enterro o mais rápido possível, de acordo com a irmã. Até que faz sentido, porque se ele morreu de uma doença que ninguém sabia o que era e que ninguém sabia a cura, então o melhor é enterrar ele logo. No laudo estava escrito que ele morreu por causa de uma infecção generalizada. No corpo dele encontraram bactérias relativamente benignas e imunodeficiência. Palavra difícil. Eric Lopes, o policial que estava com o Marco quando eles capturaram a suposta criatura, não quis dar entrevistas e depois do caso ele desapareceu por 26 anos. No documentário, eles tentaram falar com o Eric e foi um drama. Eles foram na suposta casa dele e era no meio do mato. Apareceu um cara na janela dizendo que o Eric não queria dar entrevista, não queria conversar com ninguém, e se eles não fossem embora, ele ia tirar a equipe de lá na bala. Eles insistiram, mas o cara na janela disse que o Eric não queria ser entrevistado e que se eles continuassem insistindo, ele ia meter bala em todo mundo. Em 2002, o Dr. Roger foi até Varginha para investigar o caso, muitos ufólogos foram até Varginha para investigar o caso, e ele entrevistou várias testemunhas,
médicos, as meninas e a esposa do Marco Cheresi. Na entrevista, ela disse que para conseguir o relatório médico, eles demoraram muito. No começo, eles pediram uma quantia em dinheiro. Depois, eles entregaram o relatório, só que estava faltando algumas páginas. Ninguém nunca explicou para ela ou para a mãe do Marco como exatamente ele morreu e que missão era essa que ele estava participando. No dia 20 de janeiro, duas criaturas foram capturadas. Uma de manhã pelos bombeiros e outra de tarde pelo Marco. Os bombeiros receberam ligações de diversos moradores preocupados porque tinha um bicho esquisito no meio do mato. Os bombeiros foram até lá e o procedimento padrão era entrar no mato com uma rede, pegar o bicho e ir embora. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles entraram no mato com uma rede, pegaram alguma coisa e saíram de lá com um bicho esquisito que chorava muito e chorava como uma criança. Ou parecia uma criança. Agora eu não lembro. Depois do dia 20, carros dos militares, bombeiros e viaturas da polícia entravam e saíam dos dois hospitais da cidade, o Hospital Regional e o Hospital Humanitas. Uma testemunha disse ter visto um caminhão dos militares saindo de um dos hospitais com uma caixa. Um radiologista que trabalhava no hospital disse que os militares chegaram do nada sem avisar. De acordo com ele, do lado de fora do hospital ficou um caminhão do ESA, de portas fechadas, mais um jipe com militares e umas 10 viaturas policiais. Ninguém entrava e ninguém saía. 2 soldados e 2 policiais entraram no hospital com uma caixa e um saco com zíper e pediram para ele fazer o raio-x de algumas partes específicas: crânio, coluna cervical, tórax, abdômen, bacia, pernas e braços. O tempo todo eles ficavam observando o radiologista, olhando para ele fixamente, vendo tudo que ele estava fazendo, e eles não conversavam nem com ele, nem entre si, ficavam quietos observando. Ele não conseguiu ver as imagens no raio-x porque os militares pegaram todas, agradeceram o serviço dele, disseram: olha, não aconteceu nada aqui, não fala sobre isso, segue tua vida. Pegaram as imagens, pegaram o saco e foram embora. Ele disse que aquela coisa tinha um fedor muito forte, parecia enxofre ou amônia, e mesmo limpando o fedor não saía, então eles tiveram que fechar o setor naquele dia porque estava impossível. No documentário, eles entrevistaram um militar que trabalhou no caso, ele não quis mostrar o rosto, e de acordo com ele, era um dia normal no quartel quando o caso aconteceu. Por volta das 9 ou 9h30, ele e outros oficiais foram chamados na sala do comandante e foi dada a missão de arrumar uns caminhões, uns carros, porque eles iam para Varginha. Não disseram o porquê que eles estavam indo para lá, mas eles iam para lá. Eles tiveram que seguir carros descaracterizados, uma Kombi branca, por exemplo, até chegar em Varginha e receber a ordem de esperar. Tinham 3 militares, cada um dirigindo uma viatura, e foi cada um para um lado. Ele seguiu um dos militares do serviço secreto. Eles passaram pelo Hospital Regional e pararam no Hospital Humanitas. Ele entrou de ré dentro do hospital e, chegando lá dentro, ele viu que tinha uma caixa de inox em cima da mesa. Tinham médicos e pessoas com pranchetas e todo mundo olhando a caixa meio assustado, meio preocupado, todo mundo se olhando assim e um clima de tensão. Ele disse que viu uma criatura diferente, de pele oleosa e parecia silicone marrom. No pé tinham só 2 dedos e quando ele viu essa criatura, ele ficou assustado. E aí eles viram que ele tinha hesitado e mandaram ele sair da sala. Do lado da caixa tinha um militar segurando uma câmera, na verdade ela estava pendurada nele. Então, ele não estava gravando, a câmera estava pendurada, mas, de acordo com esse militar, é possível que exista pelo menos uma gravação da tal criatura. Depois disso, ele levou a criatura do Hospital Humanitas até a base do ESA e no caminho um militar perguntou para ele: o que você viu? Ele respondeu: sei lá, eu vi um cara queimado, com a pele queimada. E aí esse militar respondeu: não foi isso que você viu. Tipo, como se ele tivesse, sabe,
Não foi isso que você viu. Eles receberam a ordem de não falar sobre a missão, senão eles iam receber uma punição severa. Perguntaram pra ele onde estava a criatura, pra onde ela foi levada, e aí ele conta que ela foi levada pro hospital regional, depois pro hospital Humanitas, depois pra base do ESA, e ele disse que uma criatura foi levada viva pra Campinas e depois teve boatos de que essa criatura foi pros Estados Unidos. Foi? Conta pra mim. Conta pra mim. Foi pros Estados Unidos? Você sabia disso? Caramba. Em maio daquele ano, o General Lima fez uma conferência depois de muita insistência da mídia, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo. Ele disse que não tinha nada a esconder. Um jornalista perguntou o que você estava fazendo naquele dia. E a resposta foi trabalhando em prol do exército e da nação. Ele parecia estar na defensiva, ou pelo menos bem irritado. A versão dos militares sobre essa história foi que, na verdade, as meninas viram o mudinho, que nunca existiu ET. Disseram que no final do mês de janeiro as viaturas estavam nas ruas para fazer uma manutenção em uma concessionária. Não teve operação nenhuma para tirar ET de hospital, porque nem ET tinha, e não tem provas físicas do caso. E é verdade, não tem nenhuma prova física nesse caso. A mãe das meninas disse que depois do caso, das entrevistas, das investigações, elas receberam uma visita inesperada. Eram 4 homens, todos vestidos de preto. Um tinha uma maleta, outro tinha uma prancheta, e quando eles chegaram, eles disseram: fecha a porta. Só um falava, o outro ficava fazendo anotações e o outro só observava. Eles chegaram e disseram que estavam ali para fazer uma grande proposta para elas. Se ela quisesse, ela podia ficar rica naquele momento. Só tinha uma condição: as meninas teriam que mentir. Elas não viram nada, não existe ET, não existe criatura, não existe nada. Desmente a história na TV e você ganha o seu dinheiro. Com o dinheiro que tem aqui, você pode sair do Brasil se você quiser. Ela disse que não ia aceitar o dinheiro porque ela não ia mentir. As filhas não iam mentir. Elas viram algo estranho naquele dia e ponto final. Ela não quis o dinheiro e disse que se eles não saíssem da casa dela, ela ia chamar a polícia. Eles insistiram um pouco mais até que finalmente foram embora e ela acredita que eles não eram brasileiros. Depois disso, eles ficaram ligando pra ela e perseguindo ela, até que elas decidiram falar sobre isso na TV e eles finalmente deixaram elas em paz. A mesma coisa aconteceu com o Carlos de Souza. Ele foi tomar café quando 2 pessoas, altas, com ternos pretos, chegaram perto dele. Eles perguntaram se ele era o Carlos de Souza, casado com fulana, tinha filha fulaninha, todas as informações do cara. Ele disse que era ele e perguntou como eles sabiam daquelas informações. Eles disseram: você nunca viu nada, para de falar sobre o ET, vai embora, para de falar sobre essa história, nada aconteceu, segue a tua vida, ou então você vai sofrer as consequências. De acordo com o Carlos, eles estavam em um Opala preto ou azul muito escuro e não tinha placa. As pessoas envolvidas nessa história, principalmente as meninas, disseram terem se arrependido de terem encontrado a tal criatura. Porque depois disso, depois que isso aconteceu, a vida delas nunca mais foi a mesma. Elas foram vistas como mentirosas, tiravam sarro da cara delas. A Kátia estava grávida na época e ela entrou em depressão porque alguns ufólogos disseram que ela poderia estar grávida do ET. Elas nunca afirmaram que era um ET, mas elas viram uma criatura bizarra. O que era essa criatura? Só Deus sabe. Depois desse caso, Varginha se tornou um ponto turístico para quem tem interesse sobre esse tipo de assunto. Tem estátua, tem memorial, tem quem acredite na história, tem quem não acredite na história. Esse caso tem muitas testemunhas, pessoas que moravam lá na época e viram o caos que foi dentro da cidade. Eu acredito que tenha acontecido algo estranho, pode ser ET, pode não ser ET, o exército nega, mas a população de Varginha sabe de uma coisa: aquele não foi um dia normal em Varginha.